tem alguns tipos de doenças mentais que envolvem sintomas em outros órgãos, inclusive, que a gente tem que sim fazer vários exames e ter certeza que a causa não é outra, ou inclusive achar a alteração, que eu vou dar um exemplo para vocês. Síndrome de Pandora. Síndrome de Pandora é um transtorno psiquiátrico, então o diagnóstico é psiquiátrico. Porém, é um transtorno que leva a sintoma na bexiga também. Então o gato vai ter cistite. Então essa cistite tem que ser diagnosticada. O gato tem que ser examinado pra gente concluir que ele está com cistite. E aí a gente tem que descartar outras causas de cistite, porque a cistite pode estar sendo causada por outros motivos. E aí a gente vai descartar e a gente vai ver, não, então essa cistite é daquela idiopática que a gente chamava antigamente, não tem bactéria, não tem uma outra origem dessa inflamação. E a gente tem os outros sintomas, porque a síndrome de Pandora justamente tem a cistite e outros sintomas que corroboram com o nosso diagnóstico de síndrome de Pandora. E a gente sabe que a cistite, portanto, é neurogênica, que a gente chama, né? Ela vem de origem central, ela vem do sistema nervoso, por isso neurogênica. Então é a ansiedade, na verdade, que está promovendo alterações a nível do sistema nervoso central, e essas alterações vão alterar outras substâncias no corpo e promover ou favorecer, facilitar um processo inflamatório lá na bexiga. Transtornos compulsivos que levem a mutilações na pele, às vezes a gente tem que descartar algumas outras coisas que podem estar acontecendo na pele, processos alérgicos, infecciosos, etc. Tem muitos e muitos comportamentos que mudam por causa de dor, então a gente tem que também investigar dor em gatos que tenham mudança de comportamento. Mas tem muitos quadros de ansiedade, de transtornos compulsivos, a síndrome da hiperestesia felina, por exemplo, que não demandam descartar um monte de coisa para então concluir que esse animal está com um transtorno psiquiátrico. Como que a gente vai investigar se é um transtorno psiquiátrico? Através da avaliação justamente mental, psicológica. A gente vai avaliar o que está acontecendo do ponto de vista mental com esse paciente, quais são esses comportamentos, o que mudou, desde quando mudou. Às vezes a gente descarta coisas básicas, né, que podem estar influenciando. Tem doenças endócrinas também, sim, que podem causar alterações de comportamento. Então, dependendo do tipo de mudança de comportamento, a gente vai encaminhar para o endócrino ou fazer um check-up, né, de algumas substâncias, alguns hormônios e ver se tem uma doença endócrina ali. Então, isso pode ser necessário, sim. Mas, muitas vezes, eu recebo, por exemplo, pacientes nos quais se ficou bastante tempo investigando um monte de coisa para descartar muito mais coisa do que precisaria, a gente às vezes perdeu tempo, né, e não era o melhor caminho. Enquanto que o melhor caminho era já focar em perguntar as perguntas certas, investigar o comportamento do jeito certo. Isso como que a gente consegue? Estudando o comportamento, estudando psiquiatria, estudando a anamnese psiquiátrica, né? O que eu tenho que perguntar, o que eu tenho que investigar para saber se está tendo uma alteração emocional, uma alteração de controle mental, das funções mentais desse gato. Quais são os sintomas das diferentes doenças comportamentais ou mentais dos gatos? Quando a gente entende esses sintomas, quando a gente entende os critérios diagnósticos, fica mais claro mesmo, né? A gente consegue encurtar muitas vezes esses caminhos e entender que sem muitas vezes precisar descartar um monte de coisa, a gente chega nesse diagnóstico. Então essa é a minha vivência e meu conhecimento como professora e como atuante aí na psiquiatria nesses meus longos anos. Espero de coração que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho você a entender melhor um pouquinho dessa área maravilhosa e te convido a estudar mais e mais sobre o universo maravilhoso da psiquiatria felina. Um beijo grande, vou ficando por aqui.